Sandrina, não consigo te chamar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Sandrina aqui, que eu tentei na outra vez, não consegui. Sandrina? Olá! Olá! Consegue virar a câmera? Pois eu não sei se é a tua que está ao contrário ou se é a minha. Peraí, vamos descobrir já já. Peraí. 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 Isso é fácil. Não, meu amor, continuamos com a câmera trocada. Então deixa ver como é que eu posso fazer. Não, Deixa eu tentar ajudar aqui também, mudar. Eu posso mudar mais uma vez, peraí. Pode ser que ajude. não. Agora está. Ok, Ok. tá? Agora sim, agora você mudou. Ok. Agora estamos bem. Ok. Ok, bem-vindo a todos. Muito boa noite. Eu vou só botar o auricular aqui para tentar ouvir vocês melhor e para que vocês me ouçam também com um pouquinho mais de qualidade. Antes disso, enquanto eu estou aqui, bora lá contar de onde vocês estão falando. Me contem se vocês, me contem se vocês vieram à live da semana passada. Me contem tudo. Quero saber como é que vocês estão, de que lugar vocês estão falando. Sim, já tô. Tem alguém aqui que esteve na live passada? Tem alguém aqui que é responsável por hoje a gente falar de criança interior? Porque, para quem não veio na live de semana passada, que foi a nossa primeira, o tema criança interior foi um tema escolhido pela audiência. Boa noite, Ana Cunha, muito bem-vinda. A audiência, que hoje é vocês, talvez vocês também tenham sido a audiência da semana passada, foi que pediu que a gente falasse de criança interior. Então, do Porto, Lausanne, é importante que vocês comecem a nos bombardear, né, no bom sentido, de pedidos, para que eu e as outras terapeutas consigamos dar para vocês o máximo de conhecimento, o máximo de conteúdo, porque a criança interior foi um pedido de vocês. Então, tem gente falando que estava na live passada, então talvez possam ter sido ou não responsável por esse tema. Já viram, Ana, bem-vinda, Ana Alegre. Então, como a gente fala sempre, né? Criança não brinca sozinha, criança não gosta de brincar sozinha. Então, pegue esse aviãozinho aí ao lado e chame todo mundo para vir brincar contigo. Chame outras crianças para vir ouvir um pouco o que a gente vai trazer. E quem sabe o teu dia de amanhã já pode ser diferenciado por conta das tuas relações. Nós vamos falar muito sobre rebirthing, porque é a técnica mãe que a gente trabalha, e vamos falar de criança interior pelo olhar do rebirthing.
Então, como eu não tive na live passada, eu vou me apresentar um pouquinho, tá bem? Para as pessoas que estão aqui me conhecerem um pouquinho mais. E não esqueçam, convide as pessoas, tragam as pessoas para poder beber disso, para partilhar. Uma coisa muito importante é partilhar conhecimento, né? Porque como um mentor meu diz, conhecimento não é perecível, tá bem? É algo que você guarda para a vida. E isso é bom que todo mundo tenha. Quanto mais pessoas à sua volta com consciência e com conhecimento, melhor. Então, bora lá convidar as pessoas, assim como eu e a Sandrina estamos fazendo. Olha, para quem não me conhece, eu sou terapeuta de Rebirthing, formadora e mentora de alta performance. Trabalho com Rebirthing há 25 anos e conheço e vivencio a técnica de Rebirthing há quase 30. Sim, quase 30. Não vou fazer contas para vocês não descobrirem a minha idade, mas quase 30 anos que eu me trabalho. Então, quando se fala de criança interior, algumas pessoas até sabem, não é o meu tema preferido também, e a razão pela qual não é o meu tema preferido é porque criou-se uma ilusão acerca do tema criança interior. Tem muitas coisas lúdicas, um pouco fantasiosas e até meio ilusórias quando falam de criança interior. Então, como eu gosto de trabalhar a criança interior numa profundidade, não é um tema que é o meu de eleição, porque eu vejo muitas falas de criança interior no superficial. Então, é um trabalho profundo, né, quando a gente fala de criança interior. Então, eu posso dizer para vocês que a razão pela qual eu estou aqui há 25 anos, ajudando pessoas, formando pessoas, transformando a vida de pessoas, é porque eu tenho a minha criança interior identificada. O que é ter uma criança interior identificada? Eu sei as etapas de crescimento que a minha criança interior vai vivendo semana a semana. E nós vamos falar sobre isso. Falar de criança interior não é falar sobre balões, festas, crianças saudáveis, sorridentes e felizes. Falar de criança interior é falar de que etapa de crescimento você vem trazendo essas dores que você vive hoje. Quando a gente pensa em criança interior, talvez vocês que estão aqui comigo ou estiveram na outra live e chamaram pessoas e já estudaram sobre até criança interior, já leram muito sobre isso, é interessante que a gente perceba qual é a idade da nossa criança interior. Qual é a idade que vocês acham que tem a vossa criança interior hoje? Escrevam no chat para mim. Que idade é essa? Quando você pensa na tua criança interior, que criança você vê? Este é o primeiro processo de identificação de criança interior. É saber qual é a idade da tua criança, que é a etapa de crescimento que você está ainda estagnado. E como todos que estão aqui e que nos buscam, né, como profissional, tanto a mim quanto a Sandrina, são pessoas que a maioria, 99% são adultos, as crianças interiores dessas pessoas não deveriam estar tão visíveis negativamente assim. Isso quer dizer, não deveria estar suplantando o adulto. Então, quando a gente fala de criança interior, fala-se de um trabalho muito profundo para identificar todos os dias que idade a minha criança tem. Hoje. A Beth diz entre 5 e 7 anos. Então, é importante a gente olhar. Para quem tem filhos ou convive com criança, uma criança de 5 anos tem umas características e umas aptidões, e uma criança de 7 anos tem outras características e outras aptidões. Então, são desejos e necessidades completamente diferentes entre 5 e 7 anos. Então, é interessante a gente olhar isso, porque é um intervalo, né, onde se oscila. E quando esse intervalo se manifesta, é importante a gente saber o que aconteceu entre 5 e 7 anos para essa etapa estar tão visível no meu mundo hoje como adulto. Então, nós vamos falar sobre isso. A Ana Aleg também fala entre 5 e 6. Então, é bom a gente perceber isso. Qual é a idade da tua criança? Qual é a idade que a tua criança tem hoje? Isso é a etapa de crescimento. E
esse processo todo que eu fiz durante esses anos todos para me conhecer, entender as minhas dores, as minhas carências, as minhas necessidades básicas não supridas, as minhas dores me trouxeram até aqui. Então, a razão pela qual eu sou uma profissional de rebirthing é porque eu trabalho a minha criança interior o tempo inteiro, mesmo não sendo o meu tema de eleição, como eu falei. Mas é fundamental eu trabalhar o meu tema de criança interior. E para a gente falar isso hoje, né, de uma forma bastante tipo um bate-bola com vocês e a minha convidada, eu quero que ela também se apresente. Eu sei que ela esteve na live passada, mas que algumas pessoas que não vieram na live passada podem ouvi-la um pouquinho, saber dela também, porque ela e eu somos, né, parceiras de projetos e somos também as duas terapeutas de rebirth que também olham as suas crianças. Não é, Sandrina? É isso, boa noite a todas. O meu nome é Sandrina Troncão, sou empreendedora na área da estética há 25 anos, sou rebirthing há aproximadamente 9 anos, 10. E, como a Marinelli diz, parceiras de vários projetos e formações, inclusive pupila da Marinelli, que foi graças a mim, mas também muito a ela que hoje sou a profissional que me reconheço como rebirth. Então é mesmo isso que a Marinelli estava a dizer, trabalhar, falar da criança interior. Eu muitas vezes observo falar da criança interior quando estão a brincar com balões ou uma diversão da feira, tipo feira popular, e que estão a alimentar a criança. E eu penso assim, alimentar a criança em que ponto? Qual é o bloqueio? Onde é que está essa mágoa? Porque eu levei muito tempo a entender o tamanho da ferida da minha criança. Eu não reconhecia. Eu sinto, hoje em dia, eu sei que houve várias fases da minha criança, houve várias feridas em várias etapas de idades da minha criança. Então, houve elas muito recentes, comigo muito bebê, e houve outras até aos meus 13 anos, minha fase da transformação, em que tive um grande bloqueio, que foi, se eu puder falar agora muito de repente, muito rapidamente sobre, foi a minha vinda, porque eu nasci em França, e aos 12 anos, entre os 12 e os 13 anos, eu vim para Portugal. Então foi quase arrancarem-me as raízes, foi destruturar a minha criança, que já não era muito estruturada, e a razão pela qual eu digo que não tinha estrutura era, eu não sabia quem eu era e onde eu pertencia. Eu nasci em França, vivia em França, mas em França não me reconheciam como francesa. Então eu sentia sempre uma desaprovação onde eu estava. Eu vinha de França para Portugal, de férias. Em Portugal eu era a francesa, a filha dos pais imigrantes. Então isso trouxe-me sempre uma grande desordem e ferida na minha criança. Eu não sabia, nessa fase, certo? Porque há mais para trás. Mas foi muito o quem eu sou, onde é que eu pertenço, o que é que eu devo manifestar, como me devo apresentar. Eu sentia-me não um zero à esquerda, mas uma nulidade. Era como se eu não pudesse existir em lado nenhum, porque em todo lado eu tinha um rótulo. Sim, sim. É interessante isso, né? Esse exemplo barra vivência, né, que a Sandrina traz. Porque nós, profissionais de rebirthing, mais do que ajudar as pessoas a fazerem um processo de transformação pessoal, nós fazemos um processo interno diário de transformação pessoal. A terapeuta que eu fui quando eu me formei não é a terapeuta que eu sou hoje. E isto não é só porque eu adquiri mais conhecimento na técnica, porque eu fiz mais formações com outros profissionais. Não, é porque eu passei a me conhecer mais. Eu passei a trabalhar-me com mais intensidade. E um grande trabalho que nós fazemos quando nós somos renascedoras é trabalhar o eu sou.
E, de novo, gente, o eu sou sem aquela história fantasiosa e lúdica de que eu sou luz, tá bem? Porque, às vezes, nós, né, nessa área mais holística, trazemos muito essa verbalização. Ah, nós somos luz. Ah, eu sou luz. Ok, eu sou amor. Sim, eu sou amor, a Sandrina é amor, você que está do outro lado é amor, você é luz, eu também sou luz, a Sandrina é luz. Agora, a questão é se eu realmente identifico esta minha luz e esta minha amorosidade 24 horas por dia. Essa é a questão. Porque só dizer, né, eu sou luz, ah, somos luz, ah, Ona Mashivai, ah, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Isso é lindo. Mas trabalhar duro, arregaçar as mangas e fazer trabalho de desenvolvimento pessoal todos os dias, simplesmente porque quer ser uma pessoa mais consciente de quem se é que o Rebirthing trouxe pra gente. Não é, Sandrina? É um mergulho diário, né? Não é o ser terapeuta de Rebirthing, não. É ter o Rebirthing como uma forma de vida. É mesmo não dá isso. mais para desassociar, né, a gente do Rebirthing. Né? Tu acordas de manhã com uma consciência já ativada de fazeres o teu melhor por ti nesse dia, de reconhecer e até quando te acontece algo menos bom, eu costumo dizer, eu vou mergulhar na sombra. Tenho que ir à minha sombra, tenho que sentir, entender o que é que está a acontecer aqui, porque é que eu estou a vibrar nisto, porque é muito fácil quando tu dizes eu sou luz, eu sou amor, ok, mas não adianta enquanto eu não vou mergulhar na raiz, na dor. Porque quando eu vou à dor, eu integro a dor, eu entendo, eu identifico, e ok, já sei o que é que tenho que fazer, onde é que eu estou a vibrar e os passos a fazer. Só, eu costumo dizer que combater só com as afirmações, né? Sair à dor, é fazer metade do trabalho. É poupar a dor. É tipo, ok, eu sou isto, eu sou maravilhosa, eu sou luz, eu sou luz, como já ouvi dizer, eu sou luz rosa. Ok, e o que é que tu fazes mais para além disso? O que é que essa luz rosa vai fazer na tua vida se tu não consegues identificar o trauma ou o que tu estás a viver, a raiz do que tu estás a viver agora? E é muito isso, é um exercício, eu ainda hoje numa sessão eu dizia, eu ainda o ano passado eu descobri, identifiquei situações da minha infância que eu não sabia. Então eu costumo dizer, rebirthing é uma constante investigação da tua vida. E as coisas só vêm para nós quando nós estamos preparadas para as entender, para as receber e para dar o passo, mais um grau. Né? Sim, e quando a gente fala, né, de fazer um mergulho para dentro, de investigar, nós precisamos deixar assim, né, um pouco elucidada as pessoas que estão aqui, principalmente aquelas que não conhecem Rebirthing com profundidade, que o Rebirthing é feito de 3 pilares, que é a respiração, o pensamento criativo e a família espiritual. O pensamento criativo é aquele que condicionou todo esse meu eu sou. Porque foi a partir das crenças negativas e limitantes que eu adquiri desde o momento da minha concepção até a minha chegada na vida que fez com que eu tivesse um pensamento criativo que muitas vezes fosse um pensamento criativo limitante, que é onde eu crio limitações acerca de quem eu sou. A outra parte do Rebirth é a respiração, onde a gente trabalha formas de respirar que levam com que a gente não só tenhamos consciência deste eu sou que está negativado, né, as minhas crenças negativas e limitantes, como eu também abro espaço no meu campo emocional para que eu consiga injetar novas consciências. E são essas novas consciências que eu injeto que a Sandrina trouxe como as afirmações. São formas de eu injetar novos pensamentos, novas crenças, novos padrões acerca de mim. Só que eu só vou conseguir injetar novos padrões quando eu descubro os padrões que não são positivos, que não são luminosos, que são sombrios, que eu tenho, que você tem, que a Sandrina tem. Se eu não encontro isso, eu nunca vou ter a necessidade de colocar nenhuma afirmação ou nenhum outro pensamento criativo em cima disso.
E quando a gente faz uma investigação dessa, a gente adquire o quê? Crenças sobre nós. Todos os paradigmas que nós viemos alimentando. Entendemos de onde esses paradigmas surgiram, se foram no momento da minha concepção, se foram na gestação, se foram no nascimento. Percebo o quanto o trauma de nascimento pode ter condicionado a minha forma de respirar. Porque a gente só está vivo quando respira. Então, no momento que o bebê toma a primeira inspiração, ele cria, solidifica, cristaliza as crenças que ele tem acerca dele, que pode ter sido adquirido nesses 3 momentos, na concepção, na gestação, no nascimento. A partir daí, a forma dele respirar muda. E se a forma dele de respirar muda, a vida dele muda. E aí ele vai manifestar essas dores na infância. E o que acontece em volta dele, que é o terceiro pilar do nosso trabalho de Rebirth, que é a família espiritual, que é a Ohana, é o ambiente que ele vive. Esse ambiente é como a Sandrina trouxe, o ambiente que ela vivia como imigrante na França, depois o ambiente que ela passou a viver quando ela veio para Portugal. Esse ambiente condiciona as crenças de quem eu sou. Se for um ambiente tóxico, se for um ambiente desaprovador, se for um ambiente que alimenta a baixa autoestima, a crença dessa criança acerca dela nunca vai ser eu sou luz, eu sou amor. Mas nós sabemos que todos os seres são luzes e amores. Só que não adianta eu saber isto se eu não sinto isto. E é isso que um profissional de Rebirth faz. Ele está o tempo inteiro olhando para esses 3 pilares. Ele está olhando para que ambiente ele está olhando para que crenças ele tem no momento que pode estar limitando a vida dele, ele está entendendo aonde essas crenças surgiram e ele está usando a respiração para desbloquear essas crenças. Então isso não é uma técnica que a gente entra no consultório e começa a fazer. Não, isso é uma forma de viver. É isso que faz com que hoje a gente identifique a etapa de crescimento das nossas crianças. É isso que a gente quer ensinar a vocês, que é, olha que etapa da sua criança você está vivendo. Quando se pensa em criança, muitas pessoas pensam, na primeira infância, quando eu entrei na escola. Nós falamos desde a concepção. Que embrião era esse? Em que ambiente esse embrião chegou? Em que ambiente esse bebê foi gerado? Isso tudo é etapa de crescimento. Porque o embrião um dia cresceu e chegou aqui. Então, isso é uma etapa de crescimento. Aí as pessoas às vezes perguntam pra gente, mas eu não sei o que aconteceu na minha gestação, eu não sei o que aconteceu na minha concepção. E a gente falou, ok, então vamos olhar o que aconteceu em volta da sua família no momento que você estava sendo concebido. O que acontecia com a sua mãe no momento que você estava sendo gerada. O que acontecia com teu pai no momento que você estava sendo gerada. O que aconteceu no teu momento do nascimento, que são situações que impactaram todas as suas crenças e pode ali ter causado dores. Se causou dores, criaram bloqueios. Se criaram bloqueios, você pode estar carregando esse bloqueio que é da sua criança na sua vida adulta. Comentem aqui se isso ficou claro para vocês, o que eu e a Sandrina trouxemos, e se isso ajudou vocês a elucidarem um pouco a etapa de crescimento de vocês. Comentem aqui para nós, para a gente saber se a gente está levando vocês para o lado certo ou se estão levando vocês para ficarem mais perdidos. Ótimo. Ainda está muita gente a aderir. Sim, sim, sim. É mesmo isso. Quanto mais, melhor. Aí a gente pensa o quê? Vão pensando, tá, gente? Trazendo para aqui para a gente poder ajudar. Quando vocês olham para isso e veem eu e a Sandrina contando, talvez vocês pensem, a criança dela é a criança, né, alegre, saltitante, né, sempre feliz e contente. Não é, tá bem? Nós trabalhamos para que a nossa criança fique mais próximo de nós.
Porque se a criança interior estiver perto do adulto, o adulto consegue identificar como é que a criança se sente naquele dia. Se ela está triste, se sentiu rejeitada, sem valor, desprezada. Ele consegue ver. E se ele consegue ver, ele consegue cuidar. Então, a busca não é para ter uma criança saltitante, feliz da vida. É para ter uma criança que é atendida por nós. Por isso eu disse, quando as pessoas falarem em etapa de crescimento entre 5 e 7, eu falei sobre a diferença das necessidades de uma criança de 5 e uma criança de 7. Então, se eu identifico a idade da criança, eu sei quais são as necessidades. E aí eu posso cuidar. Então é importante todo mundo olhar para trás e perceber o que pode ter acontecido na sua vida. Para quem falou aqui a idade de crescimento, né? 5, 6, 5, 7. O que aconteceu entre 5 e 7 anos na tua vida? Para que você sinta que a tua criança tem essa idade. Não é um número à toa, né? É um número que veio. Se esse número veio, tem histórias aí para olhar. E é isso que a gente precisa começar a ter clareza e identificar. E se vamos a ver, 5, 7 anos são aquelas fases que começa a responsabilidade escolar. Mais uma são os professores, mais uma entidade... uma autoridade, né? Mais uma autoridade, mais obrigação, é tudo mais, sabes? É aquela mudança do... Vem-se da criança que ia brincando, ia tendo alguma responsabilidade ou não, dependendo, e depois passa para um patamar diferente em que ela sente que deixou de ser criança. Sim, sim, sim. Talvez seja alguém que tenha vivido o que a gente chama do trauma escolar, né? Isso. Que é uma das dores, um dos grandes padrões os grandes traumas da humanidade. Né? A humanidade tem vários traumas, tá bem, gente? Um dos grandes traumas é o trauma escolar. É a nossa relação com a escola, com a autoridade escola. Como eu vivi essa minha relação com a atividade escola. Como é que eu vivi com a relação com os professores, com os meus colegas. Será que eu me sentia inteligente? Será que eu me sentia burra? Será que eu sofria bullying? Será que eu era aceite no grupo? Será que eu era discriminada? Tudo isso leva a traumas escolares. E esses traumas escolares muitas vezes começam nessa faixa etária, né? Entre 5 e 7 anos, quando a gente começa a sociabilizar no mundo estudantil. Então também isso que a Sandrina falou é interessante que vocês olhem. E vocês devem estar perguntando, tudo bem, a gente sabe isso e faz o quê? Né? A primeira etapa da cura é o conhecimento. É a tomada de consciência. Então, no momento que você sabe disso, ou sente, ou pensa que isso faz sentido para mim, e fez eu lembrar da minha escola, você começou a ter consciência. Começou a ter o primeiro passo para o teu processo de cura. E aí volta aquilo que eu falei antes. Ai, Marinelle e Sandrina, o que é a cura? A cura é você começar a ver a dor da sua criança e se preparar para cuidar dela, para diminuir a dor dela. Isso é a cura, tá vendo? É como se fosse uma relação que estava seccionada. Estava cada um para um lado, o adulto para um lado, a criança para o outro. Então, quando eu começo a tomar consciência, eu começo a me aproximar da minha criança, começar a me relacionar com ela, para dar para ela aquilo que ela não ganhou, talvez, nos 5, 7 anos. Isso. E agora você é um adulto, você pode dar para a tua criança e nutri-la, como ela não foi nutrida lá atrás. E é isso que nós, profissionais de Rebirth, fazemos com a nossa criança. Nutrimos-las. Independente das dores que a gente viveu, a gente se coloca na posição de eu vou te ajudar a curar isto. E isso faz toda a diferença. Tem alguém dizendo aqui uma coisa, não sei se você consegue ler. Ana Cunha diz, no meu caso, o meu pai emigrou quando eu tinha 9 meses. Quando veio de vez para Portugal, eu tinha 10 anos. Durante 10 anos, tudo tranquilo. Mas quando ele veio, foi muito negativo. Ok, então é interessante você perceber, talvez você saiba, tá, Ana? E eu não quero te expor aqui, mas talvez você saiba o que criou essa negatividade com a chegada do teu pai. E como é que a sua criança se sentiu com a chegada desse pai.
E isso pode ter impactado na tua relação com as figuras de autoridade. Pode ser ou não, tá bem? A gente não vai especular e eu também não quero te expor. Pode ser que isso tenha levado com que você, hoje, como adulta, possa ter dificuldade com figuras de autoridade masculina. Ou não. Ou pode ter virado as costas completamente e nem ver as figuras masculinas. Só se devota à feminina. Pode acontecer várias coisas, tá bem? Então a ideia não é trazer a tua história e te expor, mas comece a pensar nisto, né? O que esse negativo causou na minha criança? E se ela ficou impactada aos 10 anos, é importante que a gente precise resgatar ela dos 10 anos, porque você cresceu, né? Você andou cronologicamente, mas a tua dor ficou estagnada nos 10 anos. E para nós que somos mulheres, a relação com o pai é muito importante, porque a gente precisa ter uma relação harmonizada, tanto com o feminino quanto com o masculino. Então, esse masculino que te abandonou aos 9 meses, depois só volta quando você tem 10 anos e traz essa dinâmica negativa e teve esse período todo de ausência. Então, tem questões aí para olhar. Uma das coisas que eu chamei a atenção quando eu fiz a chamada para vocês virem para essa live, ainda agora, foi se eu tenho, né, relações profissionais ou pessoais, eu preciso cuidar da minha criança interior. Porque 90% das relações fracassam porque são adultos, mas com emocionais infantis. Então, são pessoas que brigam pelo chupa, tá bem? E essa briga pelo chupa faz com que a gente faça birra. E a gente acha que está brigando para ter razão. Não está brigando para ter razão. Não está brigando porque a gente tem a melhor ideia ou a gente escolheu o melhor restaurante para jantar. A gente está brigando como se fossem duas crianças por causa de um chupa. E isso detona uma relação. Do mesmo jeito que muitas das pessoas que não vivem o sucesso profissional como deveriam, não vivem esse sucesso porque está preso na dor de uma criança. Eu costumo dizer para as pessoas nas minhas formações duas coisas. Existe duas coisas que nós sabemos que não são para as crianças. Uma é dinheiro. Dinheiro é para adulta. E outra é sexo. Essas duas coisas não são para criança, são para adultos. E às vezes o que a gente vê são adultos com esses dois problemas também. Problemas sexuais e problemas financeiros. Não fazem o sexo do jeito e da quantidade que gostaria e não têm o dinheiro do jeito e da quantidade que gostaria. Isso tem a ver com uma dor da criança lá de trás. Sandrina, quer complementar isto? Sim, eu até estava a dizer, eu penso que é a Ana, que pôs aí que a vida dela mudou aos 10 anos, quando o pai chegou. Eu diria que a vida dela mudou aos 9 meses, quando o pai partiu. Talvez tenha sido o primeiro momento de dor que ela não consegue reconhecer ainda, mas talvez seja lá mais atrás que até está a ferida. Mas é muito isso, sim, Marinélia. Realmente nós conseguirmos identificar e quando eu digo identificar, eu costumo dizer que muitas vezes a criança está numa caixa e a adulta está noutra caixa. E as caixas estão distantes. E para haver uma adulta saudável, né, consciente, tu precisas mexer mesmo na tua criança. E, por exemplo, eu para conseguir descodificar várias coisas do meu adulto que me impediam, que me bloqueavam, eu tive que ir à minha caixinha da minha infância. Tive que ir até à concepção, tive que ir até à gestação, porque tudo isso me trazia, tinha vários traumas que ainda aqui, hoje e agora, eu vou identificando e consigo, lá está. Quanto mais perto eu estou, da criança, da adulta, mais rápido eu consigo saltar da dor, identificar aquela situação, aquela energia que está ali a acontecer e, ok, bora lá, já sei que estou a vibrar nisso, o que é que eu vou fazer? E como eu disse, eu tive houve muitos traumas, eu posso falar um pouco também de mais um. Eu tinha ideia que, porque como a Marinélia diz, é importante nós identificarmos os nossos padrões, a nossa família, o estado da nossa família, como quando nós fomos concebidas. E
e havia partes que os adultos antigamente, né, hoje em dia, há uma abertura melhor e maior entre os pais e os filhos, uma liberdade em expressarem as coisas com mais naturalidade. Antigamente havia muito tabu, havia coisas que não eram para se falar. Sim. Então eu sempre ouvi dizer que o meu pai foi para a França, a minha mãe chegou à França, não tinha documentos e ficou grávida. Então, na minha ideia, eu era um bebê não desejado nem planeado. Aconteceu, como se fosse um acidente, não é? Então, durante alguns anos eu fui entendendo isso dessa forma, mas havia sempre algo que eu não conseguia entender, porque eu até sou uma pessoa bastante, como eu costumo dizer, positiva, e quando eu me meto a fazer uma coisa eu acredito que consigo e que sou capaz. E quando eu tenho um projeto novo, havia uma altura em que a primeira pergunta que me surgia é: será que eu sou capaz? Será que isto é para mim? Será que eu consigo? E eu dizia: bom, mas porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu estou com este pensamento? Porque eu sei que consigo, tudo como me meto a fazer eu consigo, eu chego lá, raio, porque é que eu estou sempre com esse pensamento? E há um tempo atrás, numa conversa com a minha mãe, por isso eu costumo dizer que é importante nós termos alguns, nós filhos, termos uma proximidade com as nossas mães e questionarmos a nossa vida, porque foi aí que eu que pensei que não tinha sido planeada e desejada, vim a saber que afinal eu fui muito desejada e planeada, só que até conseguir nascer, a minha mãe teve vários abortos, engravidou e abortou. Então, mais uma vez caiu a ficha. Lá está, quando eu tive essa informação, caiu uma ficha que eu vinha de um útero chamado, onde há memórias do luto. Então, quando há uma memória do luto, há aquela memória em mim que diz: será que eu vou ser capaz de nascer se estes não conseguiram? Não conseguiram, sim. Será Quem que eu sou consigo? eu? Sou Quem sou eu? eu? Será que eu sou capaz? Então foi assim quase uma ficha a cair, a razão pelo qual eu não acreditava ser capaz, porque essa memória existia em mim desde a minha concepção e eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, rebirthing é mesmo isso, é investigar, 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 questionar, e mesmo quando às vezes há pessoas que me dizem: mas a minha mãe e o meu pai já não estão vivos, para eu perguntar. Quando nós estamos abertos a querer saber, a energia vem, a informação vem, porque ela está toda em nós. Então trabalhar todas essas informações é mesmo, se conseguirmos aceder, eu costumo dizer, abençoadas as pessoas que ainda têm os seus pais vivos e conscientes, para lhe perguntar, porque é meio caminho andado para desconstruir essas feridas da criança, para conseguir entender o porquê, a razão pela qual vivenciaram isso. E depois tive outro trauma, mais à frente, que a minha mãe, como estava grávida, não podia dizer a ninguém que estava grávida, senão não iriam legalizá-la. E ela precisava dos papéis para se sentir legalizada. Então, além de eu não acreditar se era capaz de nascer ou não, eu ainda tive que estar escondida. Eu não pude aparecer. A minha mãe nunca disse a ninguém que estava grávida, ou seja, eu era um bebê que tinha que estar quietinha, escondida, não podia causar qualquer tipo de incómodo. Não podia crescer, né? Ia crescer, né? Eu não podia crescer, eu tinha que ficar ali quietinha, incomodar, quieta, tipo, anular-me. E o engraçado, quando a minha mãe teve os seus papéis na mão, ou seja, o contrato de trabalho, a partir daí ela sentiu à vontade para dizer que, ok, eu estou grávida. Então foi como se eu pudesse, a partir daquele momento, eu pudesse aparecer. E eu posso vos dizer que há situações da minha vida que eu ainda acreditei, durante algum tempo, que eu para aparecer precisava de um certificado, de um papel para dizer: eu sou, eu tenho isto, por isso eu existo, eu sou. Hoje em dia não, até tenho os papéis e nem os exponho, nem digo que tenho, eu tenho certificados, eu tenho...
e tirei tudo da parede. Tirei tudo da parede, não tem mais nada. Não, lá está, ao tomar essa consciência que eu não preciso de um papel para existir. Eu É já isso. existo. É isso. E isso Isso é como... rebirthing, sabe? Para as pessoas, né, que não sabem, isto é rebirthing. Rebirthing te dá isto, te dá a autoridade de você Desculpa. ser quem você é, sem precisar de reconhecimento de ninguém. Sim. Isto é uma forma de estar na vida, e te dá uma inocência e uma leveza. E Sim. sai da dinâmica dessa criança tão ferida que quer sempre agradar para ganhar amor. A gente aprende a dizer não quando tem que dizer não, aprende a dizer sim quando tem que dizer sim, aprende a ouvir não quando tem que ouvir não, e aprende a ouvir sim quando tem que ouvir sim. E que está tudo bem. Isto não condiciona quem você é, Nada. porque você já sabe que você tem o direito adquirido de ser quem você é. Só, gente, que nós estamos falando isso no ponto onde nós estamos também. Sim. E para a gente chegar a falar disto nesse ponto e nessa leveza, muito trabalho se foi feito pelo esse caminho. Muito trabalho. Não só muita entrega de serviço para clientes, como muito trabalho de conhecimento pessoal. Então, quando a gente faz um processo de rebirthing, a gente faz por dois motivos. Primeiro, pela gente, e depois para ajudar o outro. E isso faz toda a diferença. Não é uma técnica que a gente simplesmente vai fazer para aprender, para praticar no outro. Não, é uma técnica que você vai desenvolver em ti, e isso vai te trazer tantos resultados e tantas transformações que você até começa a ficar apta a desenvolver no outro. Sim, é verdade. Não é, Sandrina? Quando eu tirei a formação, a minha ideia era ajudar o outro, porque lá está, há 25 anos que eu estava na área da estética e a embelezar as senhoras, as meninas, né? E eu olhava para o olhar delas e eu achava que não tinham luz, não tinham brilho, era um rosto bonito, trabalhado, mas sem brilho. Hoje em dia, né? Hoje em dia, eu digo hoje, mas pronto, quando eu comecei todo esse processo de rebirthing, eu comecei-me a perceber que as pessoas só me traziam aquilo que era meu, que eu não conseguia ver em mim. A luz que as pessoas não tinham era a que eu não tinha em mim. O Perfeito. brilho do olhar não existia em mim. Eu cheguei a um ponto de olhar para o espelho e não reconhecer a pessoa que eu era. Como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Então tivesse a necessidade, o rebirthing trouxe-me isso, esse resgate do meu eu, de saber onde é que eu tinha parado, Uhum. onde é que tudo parou para começar algo novo. Onde é Exatamente. que a minha Exatamente. identidade, onde é que eu deixei de me aprovar a mim mesma, de me respeitar, de me amar, de me. Como é que eu ia dizer? De me autorresponsabilizar para me tornar uma vítima da vida, de me queixar que todos eram maus, tudo era culpa do outro e era uma vítima, porque era assim que eu me sentia, porque eu não sabia, não conhecia a outra realidade e a outra verdade que o Rebirthing me trouxe, que é a autorresponsabilização por tudo que eu vivo, porque no fundo há muita coisa que sou eu que co-crio a minha realidade. Sim. Então foi muito. Lá está, nós vamos para aprender, porque eu gostava muito de ajudar o outro, mas nada acontece no outro sem passar por nós. Exatamente. E eu Exatamente. já. E isso é muito significativo, né? Para que vocês saiam daqui com essa ideia. Nada acontece no outro sem passar por nós. E isso toca nos relacionamentos, como eu falei antes. Então, quando a gente está no relacionamento, a gente está muito vendo o outro, o outro, o outro, o outro. O outro está simplesmente servindo de espelho para que a gente olhe algo na gente para a gente melhorar. Ou servindo de espelho para que a gente olhe algo na gente e veja que já está legal. Que a gente também tem espelhamento bom, dizendo, olha, já está, né? Isso é legal. Agora, é importante fazer esse processo. E muitas técnicas terapêuticas levam a gente até a infância. E não levam a gente mais para trás. Ou pula
Vai trabalhar, talvez, vidas passadas, talvez ancestralidade, e deixa esse vazio Do que 0 foi a a 9 nossa meses. chegada na vida do 0 aos 9 meses. Como se isso não acontecesse. O que aconteceu ali? Ali eu formei os 3 pilares da pessoa que eu sou. Ali eu formei a minha personalidade, que eu vejo na primeira infância. E que pode ser, sim, resíduos de algo, para quem acredita também, que eu vivi em vidas paralelas. Pode ser, sim, repetição de padrões da minha ancestralidade. Pode. Só que ali aconteceu coisas muito importantes nesse novo ser que está chegando. E muitas vezes a gente pula. E nós, quando falamos disso, nós vivemos um problema, nós vamos rapidamente para essas etapas. O que será que aconteceu ali? Por que será que eu estou sentindo isso? Por que será? Será que isso tem a ver com o que a minha mãe sentiu? Será que esses 3 meses que eu estou acabando uma relação, será que tem a ver com os 3 meses na minha gestação, quando meu pai foi embora, por exemplo? Será que eu sempre sou condicionada pelo 9, porque aos 9 meses o meu pai foi embora? Será que eu estou sentindo isso porque é a data dos meus anos, e na data dos meus anos eu tenho as memórias afloradas do meu momento de nascimento? Então, sempre nos meus anos eu deprimo, eu não quero festa, eu quero ficar sozinho. É essa análise que a gente faz continuamente. Às vezes chega a ser densa também, gente, não é leve, porque a gente pensa nisso o tempo todo. Porque a gente tem a consciência de que tudo que a gente está vivendo começou na gente. Para umas pessoas que chegaram antes, eu tinha colocado uma música